Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como as Edson dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Rodrigo. Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa aula de Bio2. Esse negócio de osso ficou para lá e agora a gente vai falar de engenharia genética. Gente, incidência da aula de hoje na prova do Enem. Incidência altíssima. Um aluno que ousa fazer o Enem e não ter assistido essa aula, ele está arriscando a realização de um sonho. A tão sonhada vaga na universidade, ela se torna mais distante quando você não assiste essa aula. Rodrigo, eu estou aqui hoje contigo. Estou assistindo ao vivo, estou agora. Ou você que vai ver esse vídeo gravado na plataforma mais tarde. Que bom que você está aqui hoje, porque ao estar presente nesta aula, você já está garantindo uma questão de biologia. Uma questão. Lembra que a gente tem 15? Já garantiu uma aqui, ó, só nessa aula. E a gente está garantindo várias. Hoje tem uma questão. E você vai acertar essa questão. E essa questão é uma questão que vai te deixar mais perto da realização do seu sonho. De você poder jogar na cara das pessoas. Ó, eu consegui. Você que falou que eu não ia conseguir, eu consegui. Né? É a hora de você dar a volta por cima. Botar o cropped e reagir. Essa é a tua hora. Então, o momento coach acabou e agora vamos para a nossa aula. Deixa eu ver como é que tá a galera no chat. A ponte explodiu. O que é isso? Nossa, percebi. Cara, as pessoas nem olham na minha cara, só perceberam agora. Já estou dando aula mais de uma hora aqui, ninguém percebe isso, né? Glória, hora de reagir. Boa noite, professor. É isso aí, calma, o negócio é sério. Alô, bora. Gente, vamos lá. Nossa aula hoje é sobre engenharia genética. Esse é o tema da aula de hoje, engenharia genética. Só que antes de começar a falar sobre transgênico, começar a falar sobre PCR, eu queria trazer uma abordagem que está muito ligada a essas modernidades da biologia. E a primeira novidade, que não é tão nova assim mais, né, é a clonagem. Quero falar um pouco com vocês sobre clonagem, sobre formar clones. E o clone mais famoso da história deste planeta foi quem, gente? Quem foi o clone mais famoso da história que foi feito até hoje, né? Foi a chamada ovelha, o quê, gente? Ovelha o quê? Dolly Guaraná, o sabor brasileiro, né? A ovelha Dolly, né? Cara, quem lembra da ovelha Dolly, hein? Quem lembra da Dolly? Quem lembra da Dolly? Ninguém lembra. E Guaraná Dolly?
Cara, eu tô falando de Guaraná Dolly. Renan, mas será que Guaraná Dolly era algo só do Rio de Janeiro? Não. Pelo Brasil, havia Guaraná Dolly? Pessoal que vem aí, ó, pessoal que tá assistindo nossa aula, que é do Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, porque eu sei que no Rio tem Guaraná Dolly, né? Tem lá aquele boneco Dolinho, né? O Dolly é do Brasil todo, será? Será que é do Brasil todo, né? Porque tem alguns refrigerantes que só tem, né, em um determinado lugar, tipo Guaraná Jesus. Tinha um, lá no Espírito Santo, tem um refrigerante chamado Coroa, que só tem lá, né? Aí, ó, Pernambuco não tem. Você é velha. Só no... E aí, ó, no Sul também não tem não. Renan, se demole, ó. Não tem no Brasil tudo não. Agora já mandaram, é febre nacional. Tem Mato Grosso, tem São Paulo. Eu acho que é de São Paulo. Ah, olha aí. Pessoal, pô, às vezes a gente acha que Dolly tem na vida de todo mundo, né? Pô, um Dolly... Cara, quer ver outro refrigerante também que eu gostava, Renan? Convenção. A Convenção acho que era do Rio. Cara, tem um sabor... É Convenção abacaxi, já tomou esse? Cara, é muito gostoso. Então, cara, vale a pena você que mora em outra região do Brasil vir pro Rio de Janeiro, entrar no supermercado, tipo assim, Rede Economia, entrar no mercado Princesa, e tu vai lá e procura o Convenção de abacaxi. Gente, que refrigerante delicioso, né? Vale muito a pena, né? Aí, ó, Dolly não tem... Convenção é carioca, né? Cara, cajuína, esse é muito bom, esse é lá do Ceará, né? Tomei, né? Aí, ó, nossa, muito bom. Guaraná de maçã, né? Cajuína é muito bom, cara. Quem mora no Ceará e quiser mandar uma cajuína aqui pro Proenem pra gente tomar, pode mandar, né? A gente pode passar o endereço do Proenem pro pessoal mandar recebido pra cá, né? Será que a gente pode mandar? Né? O pessoal manda pra cá umas cajuína que a gente vai tomar tudo, né? Então vamos lá. Vamos contar a história da ovelha Dolly, né? Em 1997, faz tempo, né? Um cientista escocês chamado Ian Wilmot, o que ele fez? Ele fez a primeira clonagem de mamíferos da história. Ele fez a clonagem da ovelha Dolly. E como é que ele fez isso? Ele pegou uma ovelha, que eu vou chamar de ovelha 1. E ele pegou o que da ovelha 1, gente? Ele pegou células da mama da ovelha 1. Células da tetinha da ovelha. E aqui está a célula da tetinha da ovelha. Está aqui a célula e aqui está o núcleo. O que o Wilmot fez? Ele extraiu só o núcleo dessa célula. Então tá aqui, ó, só o núcleo, tá vendo? Só o núcleo. E ele pegou uma ovelha, que a gente vai chamar de ovelha 2, e ele pegou um óvulo da ovelha 2. Olha aqui. Ele pegou um óvulo da ovelha 2, olha só o que ele fez. Ele pegou um óvulo da ovelha 2, e aqui ele fez o contrário. Ele pegou o núcleo, gente, e jogou fora. Ele ficou só com o citoplasma do óvulo da ovelha 2. Então aqui ficou só o citoplasma, e aqui ficou só o núcleo. E o que ele fez em laboratório, gente? Ele pegou e juntou esses dois negócios. Quando ele juntou, ficou assim. Ele juntou o citoplasma da ovelha 2 com o núcleo da ovelha 1, e aqui está essa nova estrutura. E o que ele fez com essa célula aqui, com esse embrião? Ele colocou no útero da ovelha 3. E quem nasceu a partir do útero da ovelha 3? Nasceu quem? Ela, Dolly. A Dolly nasceu aqui. E aí a pergunta que o pessoal faz é a seguinte: a Dolly, ela é geneticamente igual à ovelha 3, que doou o útero, a ovelha 2, que doou o citoplasma, a ovelha 1, que doou a célula da mama? Responde aí pra mim, né? Pô, já mandaram aí, né? Ó, Caio quer saber quando é que é o recesso. Férias? Férias pra quê, gente? Estamos tão bem aqui, né?
Gente, é isso aí, ovelha 1, ovelha 1. Porque a ovelha 1 doou o quê, gente? O núcleo. Então a ovelha 1 doou o núcleo, então a Dolly vai ser geneticamente igual à ovelha 1. Agora eu vou trazer uma informação que já caiu no Enem. As características genéticas da Dolly vão ser iguais à da ovelha 1, tá? Porque é a ovelha 1 que doou o núcleo, tá vendo aqui, ó? Ela doou o núcleo. Mas as mitocôndrias da Dolly vieram de quem? Responde pra mim. O material genético do núcleo veio da ovelha 1. E da onde que vieram as mitocôndrias da Dolly, gente? Fala pra mim, quem vai estar dando... Ah, a musa já mandou, da ovelha 2. Então a Dolly, ela tem DNA nuclear da ovelha 1, mas tem DNA mitocondrial da ovelha 2. Porque as mitocôndrias vêm do citoplasma, muito bom. E, gente, e o que a ovelha 3 deu pra Dolly? Deu amor, deu carinho, porque foi ela que pariu, foi ela que amamentou. E a gente sabe que pai e mãe é quem cria, né? Não é quem dá núcleo, quem dá mitocôndria, né? Pai e mãe de verdade é quem cria. Então a ovelha 3 cuidou de Dolly, né? Foi a mãe ali de Dolly, ensinou, moldou o caráter dela, né? A ovelha 1 só deu o núcleo e a ovelha 2 deu as mitocôndrias, tá? Agora, gente, uma parada importante. O que aconteceu com a Dolly? Tu sabe o que aconteceu com a Dolly? Ela viveu bem ou viveu mal? Mal. A Dolly, de maneira precoce, ela começou a apresentar doenças de ovelha velha. E aí o que tiveram que fazer com a Dolly? Sacrificá-la de maneira antecipada. A ovelha, tadinha, né, Dolly, teve que morrer, né? Gente, a Dolly, ela teve doenças de ovelha velha muito cedo. E isso aconteceu por quê? Porque dentro dos cromossomos existe uma pontinha dos cromossomos chamada de telômero. Então, quando a gente nasce, os nossos cromossomos têm um telômero enorme. E a cada divisão celular, o telômero vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Então, se você pegar o meu telômero, que eu já sou um senhor idoso, ó, pequenininho, resta pouco tempo para mim, né? Estou vivendo pela graça do Senhor Deus, né? Pela misericórdia. Agora, quando você pega uma criança, cara, tem um telômero enorme. E o que é ficar velho? É o telômero encurtar. Quando o seu telômero chega ao tamanho mínimo, é a hora de quê? De dar o seu último suspiro e ir para os braços do Salvador. Oh, glória! Né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Gente, agora, quando a gente pega para a Dolly é um caso muito curioso. Porque essa ovelha aqui, ó, que doou o núcleo, já era uma ovelha mais velha. Ou seja, quando a ovelha nasce, o telômero é desse tamanho. Como eu peguei uma ovelha velha, o que aconteceu? O telômero dela já deu uma encurtada. E aí eu levei esse material genético para a Dolly, que está aqui. Cara, o que a Dolly fez? Viveu o restante do telômero. Então isso é muito incrível, né? Porque quando a gente faz clonagem, o clone talvez morra na mesma época que essa ovelha aqui. Porque os telômeros dos dois têm o mesmo tamanho. Nossa, que situação, né? E, gente, a raça da Dolly, né, é uma raça chamada de Finn Dorset. E essa ovelha, cara, vive em média 12 anos. E a Dolly foi sacrificada com 6. Com 6 anos, ela já estava muito envelhecida. E adivinha qual foi a idade dessa ovelha aqui quando doou as células da mama? 6 anos. Então, ela viveu 6 anos de telômero aqui e mais 6 aqui nela. Pronto. Morreu de maneira precoce, né? Então isso aqui é a famosa clonagem. Existe uma outra modalidade que o pessoal está perguntando aí, né? Que é clonagem terapêutica. Cara, o que seria isso, clonagem terapêutica? Seria você gerar células geneticamente iguais a você para repor, né, tecidos. Quando eu falo de terapêutica, isso tem a ver com tratamento, com terapia. Tudo bem, gente? Quer dar um print aqui? Que a gente vai para os slides agora? Manda o print. Que a gente vai lançar os slides. Renan, traz os slides aqui pra gente, por favor. Muito obrigado. Olha aí. E agora a gente vai falar sobre a engenharia genética. Vou botar, ó, a mão na massa. Muito bom. Vamos lá. O que é engenharia genética? É um conjunto de técnicas que vai fazer a gente manipular o DNA. Quando a gente fala a gente, eu estou dizendo nós, da ciência, né? A humanidade, né? Os cientistas conseguem manipular o DNA. E as grandes ferramentas a gente usa, né? A primeira
são as chamadas enzimas de restrição, também conhecidas como endonucleases. Elas são enzimas, pessoal, que vão cortar o DNA em regiões específicas. São enzimas que vão funcionar como se fosse, ó, tesoura. Ela vai lá, ó, corta o DNA. Então ela vai lá e vai cortar o DNA em regiões específicas. Regiões, cara, bem determinadas. E da onde que eu vou extrair essas enzimas de restrição? Ela vem de bactérias. E é legal que as bactérias tenham essas enzimas. Por quê? Alguém já viu esse vírus que está aqui, ó? Parece meio que, sei lá, uma aranha, né? Isso aqui é o chamado vírus bacteriófago. E ele é um vírus que é especializado em matar bactéria. E, cara, como é que esse infeliz faz? Ele injeta o seu DNA dentro da bactéria e a vontade dele é que esse DNA do vírus se misture ao DNA da bactéria. Só que aí a bactéria, algumas são malandras. Na hora que esse vírus injeta o seu DNA, tá vendo essas bolinhas vermelhas, verdes aqui? São as chamadas enzimas de restrição. Elas vão lá, ó, e vão cortando esse DNA. Ela vem aqui, ó, e vai picotando esse DNA. E aí ela acaba inativando. E aí o que nós, cientistas, fizemos? Pô, se a bactéria tem uma enzima que corta DNA, vamos extrair ela. Que aí a gente pode usar para cortar o DNA que a gente quiser. E cortar, ó, no ponto certinho. Cortar bonitinho do jeito que eu quero cortar. Só que tem um detalhe. Se a bactéria tem uma enzima que corta DNA, por que não corta o DNA dela? Por que as enzimas de restrição não destroem o DNA da própria bactéria? Você vai ver que o DNA da bactéria tem uns pitoquinhos azuis aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são chamados grupamento metila, ou metil. Você aprendeu isso com a Carol, lembra? Metil, il, né? Metil, etil, propil, butil, são radicais. E a met tem um carboninho, então olha aqui, ó, é um CH3. Então várias moléculas, né, vários radicais metil são adicionados ao DNA e isso dá resistência, impede que a enzima de restrição, ó, corte ele. Então é uma blindagem que a bactéria tem. Então elas vão proteger, esses grupamentos metila vão proteger as bactérias, o DNA das bactérias, contra as suas próprias enzimas. Só que, gente, nós que somos cientistas, a gente pega essas bactérias e pega só a enzima de restrição, bota num frasquinho para a gente cortar o que a gente quiser. E olha só, essas enzimas de restrição, elas vêm de bactérias e elas cortam o DNA em regiões específicas. São as chamadas regiões palindrômicas. Rodrigo, o que é palindrômico? Cara, você tem que saber o que é um palíndromo. Palíndromo são palavras que, se você lê num sentido ou lê no outro, é a mesma coisa. Por exemplo, olha aqui, ó. Se você pegar a palavra ovo, se você ler em um sentido, é ovo. Se você ler ao contrário, é o quê? É ovo. Então, ovo é uma palavra palíndromica. Olha essa frase aqui, ó. Roma é amor. E se você ler daqui para cá, ó, se você ler daqui para cá, ó, Roma é amor. Agora lê o contrário. Roma é amor também. E a frase mais bizarra é essa daqui. Se você ler aqui, ó, socorram-me. Subi no ônibus em Marrocos. Se você ler ao contrário, tu vai ver aqui, ó, socorrão-me, subi no ônibus em Marrocos. Então são palavras palindrômicas. Quando você lê de um sentido, lê de outro, é igual. Só que a gente está falando de DNA, né? Então olha aqui esse DNA. Aqui ele tem uma sequência que entra aqui, ó, A, T, T. E quando tu olha na outra fita que está no outro sentido, olha aqui, ó, A, T, T. Isso aqui é uma sequência palindrômica. Então a enzima de restrição entra aqui, ó, e faz um corte. Ela vai lá, ó, e dá uma tesourada. Ela vai cortar nessa região aqui. E a enzima de restrição mais famosa que existe é uma enzima chamada de E. coli. E esse nome, E. coli, é porque ela vem dessa bactéria aqui, ó, Escherichia coli. Mas, gente, não fica preocupado em decorar qual é a região que ela corta, da onde que ela veio. Eu quero que você lembre de uma coisa. Enzima de restrição, ela corta o DNA. É isso que você tem que lembrar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Comemos uma maçã. O que isso tem a ver, gente? Então vamos lá.
Então a enzima de restrição é essa ideia, é uma tesoura que ela vai cortar o DNA, tá? E essas extremidades que ficaram aqui são as extremidades coesivas, que vão se agarrar, né? E aí olha o que eu posso fazer, gente. Eu posso pegar um DNA, cortar, pegar um outro DNA, cortar e juntar esses DNAs. E esse DNA que eu juntei, esse DNA não existia na natureza. Então se eu que juntei esse DNA, isso aqui é um caso de DNA recombinante. Então, DNA recombinante é o DNA que é gerado por técnicas de engenharia genética, que é isso aqui que vocês estão vendo. E quais são as outras enzimas? A enzima de restrição é a tesoura que corta. Só que a gente tem a enzima que cola, porque aqui, ó, tive que colar. Quem cola isso? É a chamada DNA ligase. Pô, e o nome, cara, é muito bom. Ligase por quê, pessoal? Por que é ligase o nome da enzima? Porque ela liga. Então ela vai ligar o pedaço do DNA de uma espécie com o pedaço do DNA de outra. E a gente também pode usar a DNA polimerase, que é uma enzima que produz uma outra fita de DNA. Se você pegar, por exemplo, um pedacinho só de DNA, uma fita só, ele vai gerar outra fita, isso é ótimo. E nós temos a chamada transcriptase reversa, que é aquela enzima que transforma o RNA em DNA. E eu vou te mostrar aplicações disso. E onde que eu posso pegar o DNA e colocar? Eu posso colocar nesses pedacinhos pequenininhos de DNA que tem dentro das bactérias. As bactérias têm dois grandes tipos de DNA. Elas têm o seu DNA principal, que é o chamado mesossomo, e elas têm alguns DNAs extras que são chamados de plasmídios. Para nós, seres humanos, o plasmídio ele é ruim, tá? Porque ele que dá resistência às bactérias. As bactérias elas sobrevivem à ação dos antibióticos graças a esses plasmídios. Só que em laboratório a gente pode extrair esses plasmídios e colocar genes que a gente quer. E aí, ao invés da bactéria produzir genes de resistência contra os nossos antibióticos, a gente bota para ela produzir coisas que a gente quer que ela produza. Ou seja, a gente vai botar ela para trabalhar para a gente. Eita, né? Então vamos ver aqui. Uma técnica que a gente pode fazer. Renan, para ficar bonitinho, traz a galera aqui pro quadro. Traz esse pessoal para cá. Sei que a galera gosta de escrever, que eu escrevo no quadro, porque vai anotar no caderno bonitinho. Então vamos falar sobre a tal da engenharia genética. Um exemplo de aplicação da engenharia genética seria a produção da insulina. Rodrigo, o que é isso? Cara, para quem não lembra, insulina é aquele hormônio que falta na vida das pessoas que são diabéticas. A gente precisa dar insulina para quem é diabético. E antigamente, cara, o que acontecia, né? As pessoas que eram diabéticas, elas tomavam insulina de porco. E isso dava muito efeito colateral. Com o advento da engenharia genética, a gente colocou as bactérias para produzir insulina. Então, como é que funciona essa técnica, gente? Como é que funciona? Aqui nós temos um DNA humano. Aqui nós temos um DNA humano. Tá aqui o DNA humano. E esse pedacinho aqui, ó, é o gene para insulina. E o que se faz? O pessoal pega esse pedacinho aqui, ó, e corta. Se corta, gente, tá usando quem? Tá usando as chamadas endonucleases, que são aquelas enzimas que cortam. Quando corta, eu tiro esse pedacinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um plasmídio de bactéria, tá vendo aqui, ó? Vou pegar um plasmídio de bactéria e vou aplicar a mesma enzima para fazer o corte. E aí eu deixo, ó, esse pedacinho aqui assim. E aí o plasmídio ficou cortado. E aí agora é a hora que entra a mágica. O que eu faço? Eu meto a tal da DNA ligase, que é a enzima que liga. E aí eu coloco
esse pedacinho azul, que era humano, dentro do plasmídio da bactéria. E isso que eu tenho aqui é um DNA recombinante. É um DNA novo, é um DNA que não existia. E aí, quando eu introduzo esse DNA dentro de uma bactéria, olha que coisa legal, gente. Na hora que eu coloco esse DNA dentro de uma bactéria, na hora que a bactéria for ler o DNA dela, ela vai ler esse pedacinho aqui azul, que é um pedaço que eu enfiei aqui dentro. E aí a bactéria trouxa, na hora que ela lê esse DNA, ela vai formar um RNA, que quando for traduzido vai montar uma proteína. E adivinha qual é a proteína que esse gene aqui codifica? É a insulina. E essa insulina tem alguma rejeição para nós seres humanos? Não, porque o código genético para montar ela veio de um DNA humano. E aí eu extraio essa insulina, boto em frasquinhos e eu posso salvar os nossos amigos diabéticos. Olha que legal, gente. Olha que maravilha, né? Então eu consigo ajudar os diabéticos com isso. O que vocês acharam dessa técnica, gente? Entenderam? Curtiram esse pensamento aí, né? Ótimo, né? Maravilha. Só que isso que eu trouxe aqui, gente, tem um problema. Humanos são seres eucariontes. Bactérias são seres procariontes. Então, se você pegar um DNA humano e colocar ele dentro da bactéria, vai dar merda. Sabe por quê? Você lembra de um processo chamado de splicing? É que quando o DNA de eucarionte, e aí nós seres humanos estamos nesse bolo, quando esse DNA eucarionte forma RNA, esse RNA vai ter zonas chamadas de introns e de exons. E os introns são as zonas inúteis. E o splicing é um processo que vai meter ali uma remoção dos introns e vai ficar só com os exons. A gente que é eucarionte consegue fazer isso, mas a bactéria não. Então você não pode pegar um DNA humano e colocar ele direto aqui. Se você colocar o DNA humano direto, vai dar um bug na bactéria. Porque esse DNAzinho azul aqui, ele vai formar um RNA mensageiro que tem zonas de introns e tem zonas de exon. E a bactéria não consegue retirar. Aí vai falar assim, mas Rodrigo, como é que a gente resolve isso? Cara, sabe como é que a gente resolve isso? A gente faz um processo... Posso apagar esse pedaço aqui, gente? Posso apagar? Pode? Vou apagar, hein? Ninguém reclamou? É porque pode. Como é que eu faço, né? E aí, isso vale para DNA de eucarionte. Esse processo aqui eu posso fazer assim. Deixa eu mostrar para vocês. A gente pega um DNA. Esse DNA, ele sofre transcrição, que é quando este DNA dá origem ao RNA. Só que o RNA, quando ele é formado, ele vai ter zonas úteis e ele vai ter zonas inúteis. Essas zonas inúteis vou chamar de introns e essas zonas úteis vou chamar de exons. E dentro das células eucariontes, que é dentro da gente, vai rolar um fenômeno chamado de splicing. O que o splicing faz, galera? Eu já ensinei isso para vocês. Ele vai remover esses introns e vai ficar somente os exons. Então esse RNA que não tem mais intron, ele é chamado de RNA mensageiro maduro. É o RNA que só tem exons. E aí que entra a beleza da biologia. Eu vou deixar a célula fazer isso, remover os introns naturalmente, deixando só os exons, e aí nesse momento que eu tenho esse RNA, eu coloco nele uma enzima chamada de transcriptase reversa. Para quem não lembra, a transcriptase reversa ela foi extraída lá do vírus HIV.
E a transcriptase reversa faz a transcrição reversa. Porque a transcrição não era o DNA virando o RNA? Então a transcrição reversa, ela vai pegar esse RNA mensageiro que só codifica exons e vai formar um novo DNA. Só que, gente, qual é a diferença desse DNA de baixo para o de cima? O DNA de cima vai codificar um RNA que tem intro em exon. Ou seja, ele vai gerar coisa inútil. Esse daqui eu fiz a partir do RNA mensageiro maduro, que só tinha exons. Tanto que o tamanho dele aqui, ó, ficou menor. Então como é que eu chamo esse DNA que só tem zonas de exons? É o chamado DNA complementar. E esse DNA complementar é o DNA que eu posso enfiar aqui. Então o ideal, gente, é enfiar, nesse caso aqui, um DNA complementar. Porque quando eu faço isso, eu estou pegando um DNA que eu produzi em laboratório, mas ele só vai codificar exons. Não vai ter esse problema de splicing. Então isso aqui, gente, é uma solução linda, é uma solução maravilhosa para resolver isso. E aí eu posso botar as bactérias para produzir, por exemplo, a minha insulina. E aí vai dar super certo, né? Ó, o meu mano mandou uma pergunta muito boa. Ele fala assim, mas se os introns são inúteis, por que eles existem lá? É a evolução que não fez... Gente, na verdade, o que é evolução? É um processo que a gente vai retirando, né, genes que são desfavoráveis e selecionando genes que são favoráveis. Só que quando eu seleciono genes favoráveis e deixo genes desfavoráveis, eu tenho que desligar ele. É mais fácil desligar esse gene do que removê-lo. Então, introns e o pedaço chamado de DNA lixo são resquícios da evolução, ficam lá, né? Ó, ele foca mais no chat do YouTube. Não, voltei pra cá, tá. Deixa eu ver aqui, ó. Júlia, acho que ele foca igual... Genética... Rodrigo, pode mexer? Cadê? Ler o chat. Tô lendo, gente. Cadê? Renan, traz pergunta aqui. Mas como eles extraem? Isso eu já expliquei. O cara vai pegar, por exemplo, né, esse gene, esse RNA formado por células, que são células que são cultivadas em placas, e aí ele vai pegar esse RNA mensageiro e já vai colocar a transcriptase reversa. Você viu? Professor, o DNA... Teste de paternidade, vou falar daqui a pouco, tá? Cadê? Tem mais aprofundamento aí. As CRISPs também tem a ver esse processo de edição, muito bom, né? Maravilha. Não. Ô, Paula, o DNA, ele é cortado em regiões específicas, são aquelas regiões palindrômicas. A enzima de rejeição vai lá e corta, pô, de boa, né? E ó, a Julie mandou assim, prof, a Dolly era genótipo da ovelha 1 e fenótipo da ovelha 2. Não. A cara da Dolly, o fenótipo da Dolly era da ovelha 1. Porque a ovelha 1 doou o material genético para ela. A Dolly só herdou o que da ovelha 2, gente? As mitocôndrias. Isso não muda nada da característica dela, né? Hackeando Darwin. O pessoal deu até dica de livro aí, ó. O pessoal que fala que eu não leio o chat da plataforma, leio aí, ó. Tirei todas as dúvidas. Gente, dá um print aí que eu vou voltar para os slides. Voltamos. Esse processo que está aqui no slide, eu expliquei no quadro agora para vocês. Que a gente pega, ó, o RNA mensageiro, tá vendo aqui, maduro, a gente coloca a transcriptase reversa, formando o DNA complementar, tu consegue ver um Czinho aqui? E aí eu pego esse DNA complementar e enfio no plasmídio de bactéria e boto na bactéria. Aí a bactéria, ó, quando ela for ler esse DNA, ela monta a insulina maravilhosa para mim, usando toda a sua maquinária, usando todo o seu sistema. E aí eu pego essa insulina, ó, e coloco nos seres humanos. Precisa injetar insulina no pescoço? Não, né, gente? Não precisa, mas aqui é para dar um drama. E olha o maluco bolado aqui, olhando pro cantinho, olhando de cantinho, né? Que parada é essa, enfiando uma agulha no meu pescoço? Não precisa enfiar insulina no pescoço de ninguém, né? Aliás, onde que se aplica insulina, gente? Onde que se aplica, né? Ó, a Júlia falou assim, prof, os alimentos transgênicos têm algo a ver com isso? Sim. Essa bactéria, eu não enfiei dentro dela um DNA que não existia, um DNA que eu fiz.
Esses organismos aqui, eles são chamados de organismos transgênicos ou geneticamente modificados, que é o tal do OGM. E vários alimentos que a gente ingere são feitos a partir de quê? Milho, trigo, soja transgênica. Porque algumas dessas plantas têm baixa resistência. Então a gente coloca genes lá dentro para dar uma maior resistência, para elas aguentarem determinadas condições. Então, por exemplo, no Brasil a gente come soja transgênica, porque soja não era para dar no centro-oeste do Brasil. Mas como a gente manipulou a genética dela, ela se tornou mais resistente e ela consegue resistir ao centro-oeste brasileiro. E tem dado, gente, muito certo. Quando você come, por exemplo, o bom e velho fandangos, tu vai ver que tem um triângulo amarelo com um T, dizendo que tem algum transgênico ali. Cara, esse transgênico é o milho que está ali. E o milho, tem dificuldade em crescer no Brasil. Com os transgênicos, isso facilita. Só que aí surge uma treta que é a seguinte, né? Pessoal, faz bem ou faz mal comer transgênico? Hoje, nenhum estudo já garantiu que os transgênicos são isentos de problema. Mas também nenhum estudo garantiu que os transgênicos dão problema. Então fica nessa dúvida aí. Tá dando certo, né? Resolve vários problemas alimentares, essa questão dos transgênicos. Cria vegetais mais resistentes, cria alimentos, vamos dizer assim, até mesmo mais nutritivos. Só que qual é o risco? Tu tá colocando um gene novo lá dentro. O que isso pode gerar? Pode gerar moléculas que são novas para nós. E isso pode causar reações alérgicas. Pode gerar alguma rejeição desse alimento. Então, olha que treta aí, ó. Olha aí, ó, somos ratos. A gente confia na grande indústria farmacêutica que manipula a genética desses organismos? Será que a gente confia? Não quero trazer polêmicas para cá, não. Quero colocar pulguinhas atrás da orelha de vocês, não. Então vamos lá. Técnicas que a gente usa para introduzir esse DNA. A gente usa o mais comum, né? Plasmídios. Mas a gente pode usar até vírus, sabia? Sabe aquele vírus bacteriófago que injeta o DNA? A gente pode usar ele para injetar o DNA. A gente pode fazer a chamada biobalística. A gente acelera dentro de uma placa o DNA e ele entra na célula. E eu vou mostrar daqui a pouco, o DNA tem carga. Se você colocar ele dentro de um campo elétrico, ele se desloca. A gente pode usar lipossomos, que são essas vesículas aqui, ó, de fosfolipídios. Eu consigo levar isso lá para dentro também e até mesmo alterar a membrana plasmática usando corrente ou sais de cálcio. São maneiras que eu consigo fazer isso. Mas, gente, essa técnica aqui é a mesma técnica que eu descrevi no quadro para vocês, já está lá bonitinho, tá? E agora vamos falar do chamado PCR. Vamos falar do teste de paternidade, também chamado de DNA, ó, fingerprint, a impressão digital do DNA. Como é que a gente faz esse negócio? Uma das maneiras que a gente tem para começar o processo é fazer PCR. Você que já assistiu seriados policiais. Cara, tinha um seriado, Renan, que eu adorava. É um seriado de velho, chamado CSI. Tu viu esse negócio, Renan? Não é da tua época, né, Renan? Renan é muito novo. Não, é um jovem, não via isso. Mas, cara, CSI foi um seriado, cara, que bombava. E teve vários spin-offs. Tinha CSI Nova York, CSI Miami, mas o CSI real oficial rolava em Las Vegas. E lá tinham vários peritos da polícia. E eles faziam várias técnicas para, identificar quem era o vagabundo que, arrumou o problema. E uma técnica que sempre aparecia nesse seriado era o PCR. Tu imagina a cena de um crime. Tu chegou lá, uma pessoa morta, e aí você tá analisando, cara, de repente tu vê uma gotinha de sangue numa parede. E aí tu faz uma análise daquela gotinha de sangue e tu vê que não é o sangue da vítima, é um sangue de outra pessoa. Caraca, se tem uma gotinha de sangue, uma pessoa morta no chão e o sangue não é da vítima, provavelmente aconteceu. Cara, a vítima deve ter brigado, né, com seu algoz e arrancou um sanguinho dele. Cara, às vezes fica, né, resíduos de células do vagabundo embaixo da unha da pessoa que está morta, porque ela tentou brigar, e aí o que o CSI faz? Ele vai lá e coleta amostras debaixo da unha. E naquela amostra debaixo da unha deve ter quem? O DNA do vagabundo, o DNA do criminoso.
E o que o CSI faz? Esse perito da polícia. Ele precisa pegar esse DNA que está embaixo da unha, que ele tirou lá, né? Na hora que ele, desesperado, lutando pela vida, né? Ele precisa pegar aquele DNA e trabalhar aquele DNA. Só que às vezes a amostra é pequena. Se o cara pegar aquela amostra e já testá-la de cara, vai dar erro. Então o que os peritos têm que fazer antes de começar a testar o DNA? Eles fazem o chamado PCR. E o que significa PCR? Reação em cadeia da polimerase. Você vai pegar essa fitinha de DNA, você vai esquentar ela. Quando você esquenta, as duas fitinhas pretas se separam, tá vendo aqui? Vem uma preta para cá e vem outra preta para cá. E você coloca a polimerase e você coloca nucleotídeos. E ela vai formando mais fitas de DNA. Então, qual é o objetivo do PCR? É pegar uma pequena amostra de DNA e você vai gerando vários, porque você vai repetindo. Só que isso traz um problema. Se eu estou usando uma enzima chamada de polimerase e eu estou aquecendo, calor e enzima não combina. Pode rolar o quê? Desnaturação. Então a DNA polimerase que eu tenho que usar aqui não pode ser a nossa. É extraída de organismos que toleram temperaturas mais altas. É a chamada DNA polimerase termorresistente. Porque cada vez que eu formo o DNA aqui, ó, tá vendo? Eu estou fazendo um ciclo de DNA polimerase, nucleotídeos e calor. E a DNA polimerase não aguenta calor. Eu tenho que usar uma DNA polimerase termorresistente, que são extraídas de alguns organismos que toleram esse calorão. Então é uma técnica que eu vou fazendo para gerar várias amostras de DNA. Tendo essas amostras em grande quantidade, aí eu posso testar. E aí como é que eu testo? Eu vou pegar esse DNA e vou colocar uma enzima de restrição nele. Lembra que a enzima de restrição faz o que com esse DNA, gente? Corta. Então eu, cientista, peguei uma das amostras que eu gerei no PCR, vou jogar o tal da endonuclease, a enzima de restrição que vai cortar, vai formar vários pedacinhos. Só que ela pode formar pedacinhos maiores, pedacinhos menores, pedacinhos médios, de diversos tamanhos, tá? E aí eu coloco esses pedacinhos aqui, ó. É uma placa que eu tenho aqui nesse sistema e eu tenho, né, um gel aqui dentro. E aqui eu vou ter uma placa que vai ter uma carga e aqui eu vou ter uma placa que vai ter outra carga. E sabe o que é lindo, gente? Essa placa daqui, eu não sei se vocês conseguem ver, dá dando para ver, ela é uma placa positiva. Então esse lado aqui é positivo. E esse lado daqui, ó, tá vendo que tem um eletrodo negativo aqui? Ó, vocês conseguem enxergar isso? Então essa placa é negativa, essa aqui é positiva. E eu coloco o DNA aqui. E vocês sabem qual é a carga que o DNA tem? Eu já falei isso para vocês. Faz tempo? Faz. Mas eu já falei. Gente, o DNA ele tem carga negativa. Então, se eu coloco o DNA aqui, que tem carga negativa, e eu ligo esse campo elétrico, ele vai ser atraído para a placa o quê? Positiva. Só que tem pedaços maiores e tem pedaços menores. Esses pedaços menores, eles são mais leves. Então, o que eles tendem a fazer? A se deslocar mais. Os pedaços maiores são mais pesados, tendem a se deslocar menos. E conforme esse DNA vai se deslocando, ele vai formando essas marcas aqui. Tá vendo? Então, o pedaço que andou mais, por exemplo, aqui, ó, é a placa negativa, tá vendo? E aqui é a placa positiva. Acho que tá dando pra ver, não tá? Na hora que eu coloco um DNA cortadinho aqui, ele vai se deslocando. Depois ficam essas marcas aqui. Por exemplo, esse pedaço foi o pedaço que andou mais. Cara, se ele andou mais, ele era o menor, ele era o mais leve. Esse daqui, ó, é o que andou menos. Cara, ele é mais pesado. E essas marcas são únicas. Se você pegar o seu DNA e fizer essa técnica, tu vai ter marcas que, cara, só você tem. E aí eu fiz outras marcas de outra pessoa, que só outra pessoa tem. E o que você faz? Você compara. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum de ter banco de DNA. Então eu coleto o DNA das pessoas e tenho essas marcas. E aí eu comparo com o DNA que eu achei naquela amostra que eu tirei embaixo da unha da vítima. E deu igual. Então é aquele cara que é o vagabundo, é aquele cara que é o meliante. Então quando eu quero comparar o DNA de uma pessoa com o DNA da outra, cara, tem que dar igual. É assim que tu descobre. Então olha só o que a gente fez aqui, né? Aplicação na criminalística. Eu peguei o sangue que eu achei lá, fiz o PCR e fiz essa técnica aqui, ó. Aí tem o DNA do suspeito 1, são essas marcas que eu gerei aqui no PCR. E aqui eu tenho do sujeito 2. Essa técnica aqui é o tal do DNA fingerprint, a impressão digital. E olha só, essa impressão digital do DNA do sujeito 2. Cara, é igual do que eu achei.
Então quem é o vagabundo? É esse cara, deu igualzinho, gente. Então não tem nem como ele fugir dessa história, né? E a outra aplicação que a gente tem são os testes de paternidade. Cara, parece que o Enem é obcecado com isso. Tem alguém que faz as questões do Enem e já deve ter sido, né, responsável por um teste de paternidade. Quando você pega o DNA de um filho, cara, essas marcas do DNA do filho, se não estão na mãe, tem que estar no pai. Então, por exemplo, aqui estão os supostos pais da criança. Fiz as marcas da mãe, fiz as marcas do pai e aqui está da primeira criança. Tá vendo que essa criança tem uma marca azul? Se essa marca azul não está na mãe, tem que estar no pai. Só que ela está na mãe, olha que maravilha. Tá vendo que tá na mesma posição aqui, ó. Essa marca amarela, beleza. Deu certo aqui, ó. Tá vendo? Essa outra aqui, ó, deu certo aqui. E essa quarta que é azul, deu lá na mãe. Então, se não está na mãe, tem que estar no pai. Agora, olha essa criança aqui. Essa marca vermelha, pô, até parece estar na mesma posição. Mas olha essa outra aqui, ó. Não tá no pai, nem tá na mãe. Então, provavelmente, cara, esse maluco aqui, ó, não é o pai dessa garota aqui. Talvez a mulher seja a mãe. Porque olha aqui, essa marca azul, a mãe tem. Essa outra azul, a mãe tem. E essa outra azul aqui, ó, a mãe também tem. Esse garoto aqui, se você olhar, deu certinho. E esse último aqui, gente, não bateu nem com a mãe nem com o pai. Então esse teste ele é muito bom, porque cada tracinho, você olha sempre primeiro o pai. Se o pai não tiver, tem que estar na mãe. E não está em nenhum dos dois. Então, cara, esse casal aí não deve ser o casal biológico, os pais biológicos dessa criança. E se você encontrar os da mãe, mas nunca encontrar os do pai, o que deve ter acontecido? Me conta aí. O que tu acha que rolou ali, né? Será que rolou uma traição? Será que alguém ali, ó, tomou uma pernada? É o que acontece, né? Então, gente, é muito importante você fazer várias questões desses testes de paternidade, porque isso aqui aparece bastante nas questões do Enem. Tudo bem? Então, pessoal, encerramos mais uma quarta-feira. E, ó, um grande beijo pra vocês. E quarta que vem a gente tá de volta. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.